Bom dia! A partir de hoje estaremos transmitindo os nossos devocionais no Evangelho segundo Marcos, nos capítulos 14 a 16, que contam a história da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo agora a leitura de Marcos 14, do versículo 1 ao versículo 9. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. A jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos de tomar. Essas palavras foram ditas por um dos personagens mais famosos da célebre história escrita por J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, e são palavras do mago Gandalf. Essas palavras nos trazem à mente uma pergunta que nos fazemos a nós mesmos, especialmente quando ouvimos diversas notícias sobre mortes constantemente. Nós estamos preparados para morrer? Talvez a sua resposta seja um sincero e sonoro não. Não, eu não estou preparado. Se puder, quero viver mais um pouco, fazer um pouco e fazer mais um pouco. Como seres humanos, sequer pensamos que um dia morreremos. Porém, como diz o mago, um dia todos teremos de tomar esse caminho. Não seria prudente então nos prepararmos para a morte? Os versículos que lemos nos mostram o início de uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos, a história sobre a morte de nosso Senhor Jesus. Essa história, porém, não nos conta sobre como a morte veio de forma inesperada ao nosso Senhor, mas como ela foi planejada, levando a cabo os propósitos redentores de Deus Pai. Por isso vemos que Cristo estava desde o início preparado para morrer. Estes versículos apontam para um paradoxo entre os escribas e sacerdotes que planejavam a morte de Jesus e a mulher que, reconhecendo que Jesus em breve morreria, ungiu o seu corpo para a sepultura. Diante disto, aprendemos com esse texto que, em primeiro lugar, Deus usou homens com motivações horrendas para levar a cabo o seu propósito de fazer Cristo morrer. Os versículos 1 e 2 nos mostram como os escribas e sacerdotes, imbuídos de inveja e ódio, planejavam matar Jesus para pôr um fim a todo o movimento que Cristo vinha causando em toda a Judéia. Certamente Jesus condenou os fariseus por sua falta de conformidade com a lei de Deus, chamando-os de hipócritas e falsos mestres, por serem pastores que desprezavam o seu rebanho e punham fardos pesados demais para serem carregados. Também motivados pela inveja, tentavam matar Jesus pelo fato das pessoas darem ouvidos aos seus ensinos e por ele se dizer Filho de Deus. Com tais motivos em mente, confabulavam sobre um momento específico para essa morte. Pensaram em não ser durante a Páscoa para não causar alvoroço com a multidão. Entretanto, Deus frustrou os seus planos ao determinar que Cristo morreria na Páscoa, cumprindo o propósito final daquela festa que lembrava do cordeiro que fora imolado por cada casa dos seus ancestrais israelitas, quando ainda estava no Egito, quando colocaram o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta para livrarem-se do anjo da morte que foi mandado por Deus para matar todos os primogênitos da terra do Egito. Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus,
morreu na Páscoa, aos olhos de uma multidão que bradou pela sua morte. Antes de ser planejada por aqueles homens, a morte de Jesus foi planejada por Deus, antes da fundação do mundo. E certamente esses homens foram responsáveis por tudo o que fizeram a Cristo, e certamente serão condenados por Deus. Da mesma forma que Deus suscitou os caldeus para abater o povo no passado, Deus estava levantando esses homens para cumprir o seu propósito de fazer Cristo morrer na cruz. Deus tem o controle de tudo o que acontece, não nos esqueçamos disso. Nenhum homem mau pode surpreender a Deus. Cristo também sabia que os fariseus desejavam matá-lo e buscavam ocasião para isso. Porém, como entendia os desígnios eternos de Deus, Cristo se entregou a si mesmo para que a vontade de Deus fosse realizada. Cristo estava preparado para morrer. Em segundo lugar, nós aprendemos também que Deus usou uma mulher com sua devoção e amor sinceros para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. A história que se segue nos versículos 3 a 9, depois da trama de morte feita pelos escribas e sacerdotes, é a da mulher que unge o corpo de Jesus antes da sua morte. Reclinado à mesa na casa de Simeão, o leproso, Jesus certamente partilhava de uma refeição com seus discípulos e seguidores. Cristo sabia que se aproximava o momento da sua morte e por diversas vezes disse isso aos seus discípulos. Contudo, a ficha dos discípulos ainda não havia caído com relação a esses fatos. Eles comiam e bebiam como se estivessem vivendo a sua rotina de passar de casa em casa e cumprir as suas obrigações, vivendo sua rotina normal, um dia de cada vez. Eles não pensaram que Cristo partiria em breve, não estavam preparados para a sua morte, até que uma mulher entra no recinto com um perfume caríssimo e derrama sobre a cabeça de Jesus. Espantados com um desperdício de óleo, os discípulos falaram contra essa mulher, recriminando a sua atitude. Alguns ali reclamaram que esse perfume poderia ser vendido por uma boa quantidade de dinheiro que poderia ser doado aos pobres. Contudo, Cristo mostrou apreço a essa mulher e ao que ela fez, lembrando aqueles homens não só que ele estava preparado para morrer, mas que recebia o gesto daquela mulher como uma preparação do seu corpo para o sepultamento. Ungir o corpo de uma pessoa antes de sepultá-la era um costume daquela época. A ordem de Cristo foi para que aqueles homens não a molestassem, pois ele perscrutava o coração e a intenção deles. Eles não estavam preocupados com os pobres, mas com o escândalo que aquela mulher poderia causar e até mesmo em se apoderar do dinheiro que poderia vir da venda daquele perfume. Cristo qualificou a atitude daquela mulher como uma boa obra. Naquele momento, a boa obra não deveria ser feita aos pobres, porque os pobres sempre estariam com eles e eles, no momento em que quisessem, poderiam ali acudir aos pobres em suas necessidades. Naquele momento, os discípulos deveriam estar se preparando para o momento mais importante da história, assim como aquela mulher. Como escreveu Joel Bick, comentando esse versículo na Bíblia de Estudo Herança Reformada, essa mulher foi uma das poucas pessoas que teve uma compreensão espiritual das predições de Cristo sobre a sua morte e que reagiu com autossacrifício e com amor reagiu ao seu autossacrifício com amor superabundante, tal qual como nós também devemos fazer. Como o próprio Jesus disse, essa mulher fez o que pôde para responder ao amor de Cristo. Enquanto uns planejavam a morte de Jesus, outros nem sequer se lembravam de que ela estava próxima, essa mulher agiu fazendo tudo o que podia para então contemplar a Jesus nos seus momentos finais. Este texto nos traz duas lições específicas para nós nos dias de hoje. Primeiramente, é que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Tanto os planos maléficos dos sacerdotes e escribas, quanto o amor e devoção daquela mulher prepararam um cenário para que a morte de Jesus acontecesse. Jesus sabia de tudo isso e se entregou a Deus em fiel obediência. Como escreve o pastor J.C. Riley em seu livro Meditações sobre o Evangelho de Marcos,
Em tudo isso, encontramos consolo para todos os verdadeiros cristãos, para todos os verdadeiros crentes. Os crentes vivem em um mundo agitado e com frequência são jogados para lá e para cá pela ansiedade acerca dos acontecimentos públicos. Que nós descansemos em saber que todas as coisas foram ordenadas por um Deus todo sábio, visando o nosso bem. Que não duvidemos que todas as coisas no mundo ao nosso redor estão contribuindo conjuntamente para a glória do Pai Celeste. A segunda lição que aprendemos é que, como aquela mulher, precisamos reagir ao sacrifício do Cordeiro com amor e devoção, fazendo o que pudermos com os recursos que tivermos uma boa obra para com o nosso Senhor, que é entregarmos tudo o que temos e somos a Ele. Como diz Joel Bick, os principais sacerdotes e Judas se prepararam para matar Jesus. Os discípulos falharam em se preparar de alguma forma, porém Maria, aquela mulher, compreendeu algo da beleza e preciosidade do Salvador sofredor e preparou o seu corpo, derramando o seu tesouro terreno em amor por ele. Cristo recomenda a boa obra dela a nós todos, de forma que podemos aprender a partir do exemplo dela. Como você tem respondido ao amor sacrificial de Cristo? Que nesta época, que nesta Páscoa, lembremos-nos mais uma vez do seu amor e respondamos a Ele, entregando tudo o que somos, confiando no seu amor e proteção nesses dias de pandemia em que vivemos. Que assim Deus nos abençoe e que a nossa confiança possa crescer mais no Senhor, entendendo que Ele tem o cuidado de todas as coisas e que tem cuidado de nós. Será que nós estamos preparados para morrer? Talvez não seja hoje que você diga com convicção a essa uma resposta com convicção a essa pergunta. Contudo, que nós confiemos no Senhor, que tem cuidado de nós em todo o tempo, entendendo que os seus propósitos são eternos, que os seus desígnios prevalecem para sempre e que Ele tem cuidado de nós. E por isso, respondamos ao seu amor, respondamos ao sacrifício que Ele fez na cruz, o adorando com todo o nosso coração. Que Deus o abençoe.